Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês a nossa leitura coletiva do ano de 2025, que vai ter como tema livros que marcaram uma década. Gente, antes da gente falar sobre os livros que vão ser lidos nessa leitura coletiva, eu só queria explicar um pouquinho sobre como vai funcionar e explicar um pouco também por que eu desisti da leitura coletiva de 2024. Eu tinha criado uma leitura coletiva de clássicos, que já era uma coisa ambiciosa em si, né? Assim, ler um clássico por mês. Dependendo do clássico, a gente leva mais do que um mês pra ler. Então, assim, já começou como algo ousado. E aí, em março, abril, a minha vida mudou muito. Eu tive, né, uma mudança de casa, enfim, foi tudo muito intenso e eu acabei não conseguindo continuar com a leitura coletiva e acabei deixando pra lá. Mas esse ano eu decidi criar esse tema novo, porque não é algo que vai ser tão difícil, são livros menores, gêneros variados, então não tem aquele peso assim. Então, esse vai ser o tema. Então, a gente vai ler de janeiro a dezembro livros que marcaram suas décadas. E a gente vai começar em 1900 e até a década de 2010. E como que vai funcionar, né? Eu vou falar pra vocês aqui já nesse vídeo quais são todos os livros que a gente vai ler durante o ano. Então, se você já quiser, sei lá, comprar ou procurar, eu vou falar aqui quais eu achei no Kindle Unlimited. Então, se vocês tiverem acesso, enfim, são livros, alguns também que são de, assim, fácil você encontrar em biblioteca, em arquivos públicos, na internet e tudo mais. Então, vocês já vão saber logo aqui quais são os livros. E no começo do mês também, eu vou lembrar lá na comunidade, gente, esse mês a gente vai ler o livro tal. Eu sei que eu tô postando esse vídeo já no meio pro final de janeiro, mas eu já tinha avisado lá na comunidade o livro que a gente vai ler em janeiro, e é um livro muito, muito curto. Então, assim, se você ainda quiser entrar, dá tempo. Nós não vamos ter um fórum onde a gente vai conversar sobre os livros. Simplesmente, a gente vai usar a seção de comentários do vídeo que eu for postar no final do mês como um lugar onde a gente vai comentar. Então, eu vou postar um vídeo no final do mês, um vídeo bem a fundo, assim, sobre o livro. Eu vou deixar aqui alguns exemplos dos vídeos que eu fiz ano passado, pra vocês verem qual é a vibe, assim, dos vídeos. E aí, nos comentários, a gente vai comentar sobre o livro, o que a gente achou e tudo mais. Caso você demore mais do que um mês pra ler o livro, tipo assim, nossa, acabei não conseguindo terminar o livro até o final do mês, você não precisa assistir o vídeo até que você termine o livro. E aí, quando você for assistir o vídeo, você vai ver os comentários, não vai ter spoiler, enfim. Então, eu achei que a melhor forma seria desse jeito, né? Algo que não fosse pesado pra ninguém, algo que você, enfim. Talvez se a gente tivesse uma comunidade ali, primeiro que eu não consigo acompanhar muito bem mensagens, eu tenho um pouco de dificuldade com isso, e acho que poderia talvez ser algo que, enfim, eu ainda não tô conseguindo ler direito, e aí você vê lá a galera comentando, e aí você acaba pegando um spoiler, enfim. Então, a gente vai fazer dessa forma, vou anunciar qual é o livro, a gente vai ler durante o mês, e aí no final do mês eu vou postar um vídeo, e nos comentários desse vídeo a gente vai dar nossas opiniões, conversar, etc, ok? Gente, então eu vou falar pra vocês aqui, eu tô com o meu computador aqui pra gente ler a sinopse de alguns livros, porque eu não conheço todos eles. Eu pesquisei em algumas fontes quais foram os livros mais impactantes de cada década. Eu tentei variar ao máximo continentes, então eu não foquei tanto na América do Sul, América do Norte, né? Eu tentei variar os continentes. Então tem muitos livros aqui que eu não conheço, mas que eu vi por mais de uma fonte, que são livros que impactaram culturalmente a sua década, ainda que não tenham sido best-sellers. Bom, então, sem mais delongas, vamos lá apresentar para vocês quais são os 12 livros que a gente vai ler em 2025. O livro que nós vamos ler em janeiro, já anunciei para vocês na comunidade, é um livro que marcou a década de 1900, que é O Jardim das Cerejeiras, do Anton Chekhov, que é um livro da Rússia. Então, esse livro é uma peça de teatro, se enquadra no gênero comédia, é uma peça muito, muito curta, eu li, assim, em menos de um dia, assim, umas 3 horas eu li o livro, então vocês conseguem com certeza ler até o final do mês. Eu não vou dar muitas informações sobre os livros aqui nesse vídeo, eu só vou apresentar pra vocês mesmo e a gente vai ver brevemente a sinopse, mas esse livro vai tratar, então, de uma família que mora numa propriedade que tem um jardim de cerejeiras muito bonito e, por motivos financeiros, a propriedade vai ter que ir a leilão. Então, é basicamente sobre isso, e sobre a família lidando com o fato de que vão ter que vender a propriedade que tem esse jardim muito lindo. Então, esse é o nosso livro de janeiro. Em fevereiro, a gente vai ler um livro que marcou a década de 1910, que é Um Retrato do Artista Quando Jovem, do James Joyce,
que é um autor irlandês. Esse livro é um romance de formação, então a gente vai acompanhar a vida desse nosso personagem principal, que se chama Stephen Dedalus. E é um alter ego do próprio James Joyce, então tem ali um toque meio autobiográfico, bem interessante. Eu tenho esse livro, essa edição física já há muito tempo, tava doida pra achar assim uma oportunidade para ler, e eu acho que um desafio vai ser perfeito para isso. Em março, nós vamos ler um livro que marcou a década de 1920 aqui no Brasil, que é Macunaíma, do Mário de Andrade. Então, nessa década de 1920, a gente tem algo muito importante, que foi a Semana da Arte Moderna no Brasil e, enfim, o modernismo no geral. Então, a gente tem muitos autores importantes, né? O Mário de Andrade, o seu primo Carlos Drummond de Andrade, enfim, vários, né? Então, eu escolhi essa obra porque eu acho que é muito importante, assim. E, por incrível que pareça, eu não li Macunaíma na faculdade. A gente leu outras obras do Mário de Andrade, mas acabei não lendo Macunaíma e queria ler. E tem no Kindle Unlimited, e o Jardim das Cerejeiras também tem no Kindle Unlimited. Então, caso vocês assinem, vocês conseguem achar fácil por lá. Então, vamos contemplar o nosso país aí no mês de março. Em abril, a gente vai ler um livro que marcou a década de 30, no Reino Unido, que é Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Um livro que eu já li, mas eu li há muito tempo e tenho muita vontade de reler. Então, é um livro ali meio distópico, que vai tratar de uma sociedade que é completamente guiada pelos seus próprios prazeres, enfim. Então, é bem interessante esse livro. E eu quero muito reler, assim, com novos olhos. E eu era muito nova mesmo quando eu li, então acho que eu não consegui aproveitar. Mas é um clássico e você consegue encontrar facilmente, assim. Eu acho que no Kindle Unlimited eu não achei, mas, enfim, é um livro fácil de achar também. Em maio, a gente vai ler um livro que marcou a década de 40, especificamente no Japão, que é Declínio de um Homem, do autor Osamu Dazai. Eu nunca tinha ouvido falar desse livro, e todas as listas que eu pesquisei na internet tinham esse livro incluído ali como um livro que marcou os anos 40. A obra sintetiza em cenas e passagens notoriamente biográficas muitas das angústias que tanto alimentavam a personalidade autodestrutiva do autor. Enfim, sua evidente sensação de deslocamento em relação ao mundo. Então, um livro que talvez tenha uma vibe meio fluxo de consciência, não sei. Então, tô animada. Geralmente eu tendo a gostar de literatura japonesa, então é isso. Em junho, nós vamos ler um livro que marcou a década de 50, especificamente nos Estados Unidos, que é Proclamem nas Montanhas, do James Baldwin. Eu sempre quis ler esse autor, então estou muito feliz que eu achei também uma desculpa. Também é um livro que tem um tom autobiográfico, coincidentemente isso está aparecendo bastante aqui. O aniversário de 14 anos de John Grimes parece um dia como qualquer outro. Apesar da indiferença e da brutalidade em seu entorno, o rapaz tem fé em um futuro melhor. A obra de James Baldwin, um dos autores mais admirados do século XX, aborda questões relacionadas ao racismo, à sexualidade e aos direitos humanos. Proclame nas Montanhas é um livro semi-autobiográfico. Então, estou muito animada para ler esse livro e, coincidentemente, recebi essa edição da tag. Foi a tag de janeiro. Então, feliz com isso. Em julho, nós vamos ler um livro que marcou a década de 60 na Colômbia e na América do Sul inteira, que foi 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Um livrão, então talvez a gente tenha que começar já em junho. Eu tô falando por mim mesmo. É um livro que foi recentemente adaptado, mas é uma obra que vai contar a história de uma família, né? A família... Como é que é o nome da família? Esqueci agora. Buendia, né? Eu tô muito animada. É um livro que ele tem realismo mágico, né? Então, coisas ali que desafiam as leis da realidade. Então, estou muito animada. É o livro favorito de muitas pessoas que eu conheço. Vejo muita gente falando do BookTube. Então, estou muito animada. Acho que vai render muitas conversas legais. Em agosto, nós vamos ler um livro que marcou a década de 70 nos Estados Unidos também, que é O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. O primeiro romance da autora conta a história de Pecola Breedlove, uma menina negra que sonha com uma beleza diferente da sua. Negligenciada pelos adultos e maltratada por outras crianças por conta da pele muito escura e do cabelo muito crespo, ela deseja mais do que tudo ter olhos azuis como os das mulheres brancas e a paz que isso lhe traria. Mas quando a vida de Pecola começa a desmoronar, ela precisa aprender a encarar seu corpo de outra forma. Então, a Toni Morrison é uma autora muito importante nos Estados Unidos e ela trata muito desses temas sociais, temas raciais. Então, é uma autora também que eu sempre quis ler. Eu comecei a ler um livro dela uns anos atrás, mas eu acho que também não me engatou, assim, não sei se foi o melhor livro dela também que eu escolhi. Então, tô muito animada. Bom,
Em setembro, a gente vai ler um livro que marcou a década de 80, de um autor que é da República Tcheca, que é A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Um livro também que eu sempre quis ler, é o livro favorito de uma das minhas melhores amigas. Inclusive, foi ela que me deu essa edição. E acho que é o livro que eu tô mais animada pra ler nessa lista toda aqui. Lançado em 1982, esse romance foi logo traduzido para mais de 30 línguas e editado em inúmeros países. 4 personagens protagonizam essa história: Teresa e Tomás, Sabina e Franz. Por força de suas escolhas ou por interferência do acaso, cada um deles experimenta, à sua maneira, o peso insustentável que baliza a vida. Esse permanente exercício de reconhecer a opressão e de tentar amenizá-la. Não faço ideia sobre o que vai ser esse livro, mas eu sei que vai ser bom e eu tô animada. Em outubro, década de 90, nós vamos ler um livro também dos Estados Unidos. Eu tentei variar, mas os Estados Unidos acabaram aparecendo 4 vezes. A gente vai ler A História Secreta da Donna Tartt, um livro também que eu sempre quis ler, desde que eu entrei assim na comunidade literária, desde que eu comecei a assistir BookTube. É um livro que aparece muitas vezes e sempre assim atiçou minha curiosidade. Quem conta a história é Richard Papen, garotão da ensolarada Califórnia, que consegue ser admitido na seleta Hampton, uma universidade em Vermont, frequentada pela elite norte-americana. Richard imagina ter atingido o Olimpo ao entrar para o círculo mais privilegiado daquela universidade. 5 alunos sofisticados e originais, selecionados por um mestre erudito e carismático, dedicam-se ao estudo da Grécia Antiga. Quando descobre a terrível verdade, Richard envolve-se numa cadeia de segredos e cumplicidades, no encadeamento de medos e inseguranças que leva o grupo a cometer um ato ainda mais terrível. Então parece que é o começo ali da Dark Academia, né? Dessas histórias que se passam em universidades e tem um toque de mistério. Então, tô muito animada pra ler. E aí, gente, em novembro, a gente chega na década de 2000. Então, tô considerando aqui 2000 a 2009, né? E um livro, ou livros que marcaram a década de 2010, não dá pra negar, Jogos Vorazes. Eu tô muito animada pra reler. Eu vou tentar fazer um vídeo que, assim, fale sobre todos os 3 livros, mas focar mais no primeiro, né? Então, vamos escolher o primeiro pra gente, né, não ler 3 livros também. Apesar de que dá, viu? É muito envolvente a leitura. Então, vamos reler Jogos Vorazes, que foi, assim, foi um livro que realmente iniciou uma tendência literária que a gente vê até hoje, que tem dentro da distopia, né, essa questão de competição, de sobrevivência, enfim, tudo que a gente viu ali também nos anos 2000, 2010, muito do que a gente viu foi releituras de Jogos Vorazes, né? E esse ano a gente vai ter também o lançamento de um novo livro dentro do universo Jogos Vorazes, que eu não lembro o nome agora, mas que vai contar a história do Haymitch. Então eu acho que vai ser bem ali na época em que a gente vai ler Jogos Vorazes. Então vai ser uma releitura pra mim, acredito que uma releitura pra muitos de vocês. E eu estou muito animada. E em dezembro a gente vai ler um livro que marcou a década de 2010, ainda muito recente, mas é o livro O Caminho de Casa, da Yaa Gyasi. Desculpa se eu tô falando errado, uma autora do país de Gana. Então a gente vai contemplar o continente africano nesse último mês de 2025. Esse livro tem uma narrativa poderosa e envolvente que começa no século XVIII, numa tribo africana, e vai até os Estados Unidos dos dias de hoje. E a mostra as consequências do comércio de escravos dos dois lados do Atlântico, ao acompanhar a trajetória de 2 meias-irmãs e das gerações seguintes dessa linhagem separada pela escravidão. Então eu gosto muito de livros que contam histórias geracionais, acompanham diferentes gerações de uma mesma família e, enfim, tem esse toque também de uma literatura histórica que vai trazer fatos reais. Estou muito animada para ler esse livro. Também é um livro que apareceu em todas as listas que eu li, assim, de livros que marcaram sua década. Esses são os livros que a gente vai ler esse ano na nossa leitura coletiva. Espero que vocês participem. Se por acaso em algum mês vocês não tiverem interesse no livro, não quiserem participar, tá tudo bem, a gente não tem obrigações aqui. É realmente algo que eu quero fazer, assim, como um projeto do canal e convidando vocês para participar também. É uma coisa que eu amo muito, é pesquisa. Então, quando eu produzo esses vídeos mais extensos, quando eu vou ali no contexto histórico e, enfim, eu gosto muito disso, eu acabo também pesquisando e mesmo que eu esteja fora, assim, do mundo acadêmico, é algo que eu ainda gosto de fazer por conta própria. Então, esse é o principal objetivo, assim, é realmente eu ter um projetinho pessoal, assim, que envolva literatura. E eu tô muito animada. Os vídeos que eu faço pro canal são os meus vídeos preferidos de gravar, de editar. Então, eu tô muito animada mesmo. Deixem aqui nos comentários qual ou quais desses livros vocês estão mais animados pra ler.
E é isso, espero que vocês venham comigo nessa. E a gente se vê no próximo vídeo, que provavelmente já vai ser o vídeo de janeiro, falando sobre o Jardim das Cerejeiras. Então, ainda tem tempo, gente, é muito curto. Então, é isso. Um beijo e até a próxima.